Apertar aqui, né? Isso. Pois é, Rê, faz tempo, né? Foi um grande janela, né? Oi. De... Tava com saudades, né? E vocês, tudo bem com vocês? Tem alguma questão, pessoal? Estão achando bom do jeito como a gente está conduzindo? Tem alguma sugestão? Vamos aguardar o pessoal chegando, né? Domingão. Então, é, deixa eu ver. A gente pode começar então, né? São 10h03, Tá. né, Rê? Sim, podemos. Hoje é o capítulo 51. Hoje é o capítulo 51, tá, pessoal? Bom, a gente espera que esses encontros estejam aproximando vocês mais da compreensão do tal Dedim, né? Para mim tá sendo bom, porque a necessidade de conversar com vocês me faz refletir mais profundamente sobre esses textos. E a Regina também, né, Rê? E nesse capítulo 51 eu vou ler para vocês e depois vou falar das reflexões que eu tive com esse capítulo, né? Enquanto as pessoas vão entrando, né? Queria dizer que às vezes a gente, quando eu leio o capítulo pela primeira vez, eu não entendo nada. Falo, poxa, legal, mas não sei como trazer isso para mim, né? Esse capítulo. Mas à medida que você vai lendo, a coisa vai, as fichas vão caindo, né? Então, nesse capítulo 51 foi a mesma coisa. Ele é um pouco enigmático, mas traz mensagens muito importantes. Então, eu vou começar, tá? Vou ler para vocês. Tudo nasce do Tao, tudo cresce pela virtude, tudo toma forma, tudo aperfeiçoa pelas forças da natureza. Portanto, todas as coisas respeitam o Tao e valorizam a virtude. Respeitar o Tao e valorizar a virtude não é uma exigência, está na essência da natureza. Portanto, tudo nasce do Tao, a virtude os faz crescer, desenvolver, aperfeiçoar, amadurecer, cultivar, nutrir, proteger. Criar sem possuir, agir sem tomar crédito, nutrir sem interferir, é chamado de virtude primal. Eu vou ler de novo. Tudo nasce do Tao, tudo cresce pela virtude. Tudo toma forma, tudo aperfeiçoa pelas forças da natureza. Portanto, todas as coisas respeitam o Tao e valorizam a virtude. Respeitar o Tao e valorizar a virtude não é uma exigência, está na essência da natureza. Portanto, tudo nasce do Tao e a virtude os faz crescer, desenvolver,
aperfeiçoar, amadurecer, cultivar, nutrir e proteger. Criar sem possuir, agir sem tomar crédito, nutrir sem interferir é chamado de virtude primal. Então, eu vou dar uma interpretação minha. Você pode ficar no capítulo, Rê, que eu vou. O Tao seria essa origem, né? Essa origem de todas as coisas. No pensamento chinês, o Tao é um vazio cheio de potencialidade, de qual todas as coisas surgem, né? E, e tudo cresce pela virtude. A virtude, para mim, é uma força de vida, é um impulso da vida. Porque quando a gente surge nesse plano, a virtude, que é esse impulso de vida, faz a gente tomar forma, que nem está escrito aqui embaixo. A gente desenvolve, aperfeiçoa, vai crescendo, amadurece, torna-se fértil, né? E também, assim, além disso, esse impulso de vida que vem da terra e vai para o céu, também traz o céu para proteger a gente, né? Para cultivar a gente, né? Para dar a orientação. O céu nos dá essa orientação, o nosso destino, né? Então, por isso que respeitar o Tao e valorizar a virtude, que seria o Tao é essa origem que está dentro da gente, oculto, né? Por trás de toda a manifestação está essa origem, esse vazio, né? Que a gente nem se dá conta que existe, mas permanece aqui dentro, né? Então a gente tem que respeitar isso e valorizar a virtude, esse impulso de vida, né? Tem que é esse impulso de vida que faz a gente expandir, mas também faz a gente retornar para a origem. Esse respeito e essa valorização é uma coisa natural e espontânea na medida em que você consegue ter uma introspecção, um autoconhecimento, quer dizer, quando você se volta para dentro de você e toma contato com isso, com esse impulso de vida e com esse vazio de onde surgem todas as coisas, né? Aí você começa a se respeitar, que é uma coisa da natureza mesmo, essa é a essência da natureza, né? E aí a gente, tendo esse conhecimento sobre si, né? Sobre a virtude e também sobre a nossa origem, né? A gente tem como é que eu diria? Uma consciência mais elevada, né? Que se volta pro corpo sutil, que se volta para esse corpo que vibra de uma forma muito refinada, né? E, e abre uma brecha
né? Abre uma brecha nesse ambiente onde as vibrações são grosseiras, onde a consciência está sempre apegada a coisas materiais, né? E nossas atitudes são sempre, vamos dizer, no sentido de apego, de, como diz aqui, né? Interferência, apego, disputa. Então, na medida que você consegue, vamos dizer, respeitar o Tao e valorizar esse impulso de vida, você tem uma atitude diferente em relação ao mundo e às pessoas em sua volta, ao ambiente em sua volta. Você começa a vibrar diferente. E aí eu estava conversando com a Regina que as práticas, a arte corporal chinesa, que as práticas corporais chinesas, todas elas, você pega qualquer prática, desde das artes marciais, né, das artes de Qigong, de Daoyin, todas as artes corporais chinesas, elas valorizam o impulso de vida e respeitam o Tao, né? Porque todas elas apontam, né, ou tentam talvez educar a gente a esse caminho do retorno. Ou seja, que você vai expandindo, 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 mas deve retornar para a sua origem, para esse impulso de vida original, né? Porque as práticas, as artes práticas corporais chinesas, elas educam nesse sentido, né? De mostrar para você, ela está completamente associado ao Tao Te Ching, no sentido vamos dizer, seguir os preceitos do Tao Te Ching, e essa visão mais refinada e mais sutil, né, de consciência mais elevada sobre a vida e o ser humano, né? Então, é isso que eu acho interessante. Como que uma prática corporal chinesa, ele é vamos dizer, um recurso para te ensinar sem palavras, né, sobre essa questão da virtude primal, do Tao e da virtude primal, né? De como que isso se processa durante o seu percurso aqui nesse nível. Qualquer prática chinesa está apontando para esse retorno. Se as pessoas que praticam as práticas chinesas não se atentarem a essa questão e ficar dando só a técnica, isso cai no vazio. Ela deixa de ser uma, deixa de trazer você para os mistérios. Mistério quer dizer, mistério é quando as coisas ocultas se manifestam, não é? São essas coisas ocultas. E deixa de você atingir essa virtude primal. Hoje em dia, eu estou achando que isso está cada vez mais importante, porque nós estamos numa era de grande entropia, que é de grande, vamos dizer,
caos, onde tudo está separado, está disperso, mas, ao mesmo tempo, existe um núcleo de consciência, que eu acho uma consciência fina, que está percebendo que coisas que estavam ocultas. Por exemplo, dentro das práticas corporais chinesas, eu já vejo alguns professores que abrem brecha para pensar nessa questão mais alquímica, nessa questão mais existencial, e não ficar só na parte técnica, né? Ficar na parte técnica quer dizer, você quer cuidar. Eu posso curar a sua dor de cabeça, posso curar isso, posso curar aquilo, te dar bem-estar. Isso é o que afasta da virtude primal, porque se fica prometendo, né, coisas. E na última parte fala que você ou é ou não é. Quer dizer, ou você transmite o que você é, ou você só transmite, né, o que você não é. Não sei se tá dando para entender. Nem eu estou entendendo mais. Mas é que a gente está numa fase que ou você é ou você não é, entende? Ou você seduz pelas palavras, ou você realmente, aquela coisa que o Tao Te Ching fala de ensinar sem palavras, né? É isso, né, Rê? Que você age sem agir e ensina sem ensinar sem palavras, né? Bom, então foi isso que eu pensei, conversei com a Rê, e eu vou passar a bola para a Regina agora, né? Deixa eu arrumar aqui uma coisinha. Muito bom. Mas muito bom, Lúcia. É, porque embora esteja mesmo, né? E a gente sente isso mesmo, né? Dessas possibilidades todas. A gente estava até conversando um pouco antes, né? Sobre, por exemplo, as informações, né? Que chegam até a gente. Antes, para a gente fazer alguma pesquisa, um estudo, você teria que ir numa biblioteca procurar alguém e tal. É tudo mais, era muito mais trabalhoso, agora tá tudo aí, né? Tem os inteligência artificial, tem tudo na internet, e é tudo. E a gente, se a gente. Então tem uma tendência mesmo das coisas abertas, dispersas, né? Mas por outro lado, o Tao é a constante, né? Desde a origem, mas essa origem também agora, né? Nesse momento e para diante. Então, acho que eu entendi quando você fala que existe esse centro, né? Essa consciência, esse mistério, ele é a constante, né? Está acessível, né? Assim como a virtude. Muito bom. Vou compartilhar também para falar um pouco. Também agradeço muito e estou de acordo com você, porque esse compromisso que a gente tem com as outras pessoas, né, de estar compartilhando faz a gente ter uma essa disciplina também, né, nessa leitura e de que seja algo que seja verdadeiro para a gente mesmo, né? Então, para mim, eu já agradeço demais por esse exercício. Então, vou compartilhar também do jeito que é, me toca, né? Para também fazer esse convite para as outras pessoas, né? Que como que a gente deixa essas palavras ressoarem no nosso coração, né? Na nossa verdade. E isso é inevitável porque a gente falar sobre o Tao e falar sobre o Dan, a virtude, é falar sobre algo que a gente tem em comum, então tá na gente, né? Então, para mim que esse capítulo ele vai nesse sentido, inclusive. Quando ele fala tudo nasce do Tao, então quando é o tudo, tudo então é tudo, né?
quer dizer, então, sou eu, você, tudo, todas as coisas, todas as 10.000 coisas. Então, aqui já eu acho, então já aponta para uma origem que a gente tem em comum e também para essa unidade, a unidade com. Ah, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vou pedir se tiver alguém também com o microfone ligado para tomar atenção de deixar desligada, só um minutinho. Aí. É, você tá me ouvindo, Lúcia? Aparece aí para eu ver. Tô ouvindo bem, sim. Então, tá bom. Então, partindo daí, como você também falou, né? Então, tudo nasce do Tao. Então, tá dizendo, então, dessa nossa origem comum, tá falando da origem, dessa origem comum porque é tudo. E, e tudo cresce pela virtude. Ah, e quando a gente começou, o livro da virtude, que é a partir do capítulo 38, eu estava resgatando isso também, sabe, Lúcia? Hum, Eu trouxe para cá alguns significados da virtude a partir da Elizabeth. Então, eu queria até compartilhar isso de novo para a gente contemplar um pouco a virtude, para a gente seguir aqui. Mas aí, só seguindo esse parágrafo, né? Tudo toma forma, tudo aperfeiçoa pelas forças da natureza. Deixa eu vou pedir licença então para compartilhar isso de novo. Isso a gente já viu lá no 38, mas eu acho que tá tudo bem a gente ver de novo e de novo, né? Que é o. Você gostaria de falar o the, Lúcia? The, tá, the, a virtude. Então tem esse caractere. Eu tirei a foto porque mostra a imagem, né? Acho que a imagem vai dizendo bastante coisa, que significa a retidão, a autenticidade do coração ao longo de um percurso. Então, o the é a retidão, a autenticidade do coração ao longo de um percurso, segundo a Elizabeth no livro Os Movimentos do Coração. E aí ela coloca aqui, então, que a virtude, o the, ele é habitualmente relacionado ao seu homófono the, que significa ter recebido, obter, possuir, alcançar em um acordo profundo. Então, é a virtude e aquilo que, então, pode ser relacionado com esse outro the, que significa ter recebido, tá. obter, possuir, Hum, né? Nosso. A virtude é o que possibilita a posse de nós mesmos e o encontro conosco. A virtude torna autêntico o agir daquele que a possui. O saber sem a virtude não serve para nada. Aí eu vou passar aqui um pouquinho para esse outro trecho desse mesmo livro. Todas as coisas com as quais convivemos sob o céu são a irradiação da virtude celeste. Sobre nós jorra o dom, num fluir sem fim. Então a virtude está aqui, né? É tudo, jorrando sem fim, num fluir sem fim. Em cada ser, sua existência própria, seu eu, é a expressão da virtude, virtude do céu ou simplesmente virtude, mas sempre virtude da via, que eu vou tomar liberdade de também, né, de fazer essa relação com a via, o caminho, o tal. Cobertos e envoltos pelo céu, surgimos e permanecemos em vida. Renova-se o dom. Se este dom deixasse de ser concedido, cessariam em nós a vida que conhecemos e até mesmo qualquer outra forma de vida. Porque, como diz nesse capítulo, né, a virtude é esse que forma, né, que engendra, né, que sustenta, que nutre. Etimologicamente, a virtude é uma conduta orientada por um coração, capaz de remeter-se àquilo que, em profundidade, autêntica e celestialmente constitui seu ser. Por isso, a virtude é normalmente colocada na dependência do coração. É o coração que abriga o céu. É o coração que abriga o céu. Iluminado pela radiância do céu, pelos espíritos, ele recebe o dom de reconhecer a justeza e a autenticidade das condutas. Por quê? Porque o céu dentro de nós é a nossa virtude. Como fora de nós continua sendo a virtude de toda virtude. Não tem escapatória à virtude, né? Ao nosso redor, em nós. A- Porque tudo, né? Tudo vem do Tao e tudo cresce a partir da virtude. A virtude é a amarra da vida no céu.
vinda do céu, ela nos dá a natureza própria, os princípios naturais, o desenvolvimento, a autenticidade. A presença do céu em mim cria a vida, a via pela qual reconhecemos disposições naturais ou celestes. Então, quando a gente está na virtude, a gente reconhece a virtude no nosso redor, ou vice-versa, né? Ser atravessado por essa virtude. E aí ela também, no mesmo livro, nesse mesmo livro, ela cita um trecho do John Tse, que fala, que parece muito também com esse capítulo do 51. Nosso corpo não pode ser produzido senão pela via, o Tao. E a nossa vida não pode resplandecer senão por meio da virtude. Aquele que se mantém vivo e atinge a plenitude dos seus dias é aquele que, fundamentado na virtude, fez resplandecer a via. Não será isso a suprema virtude? No par formado pela via e sua virtude, né, o Tao e o Te, a virtude é a seguidora da via, é sua eficácia, seu fluir benéfico, sua difusão, seu influxo, a fonte onde se origina a inspiração das condutas. O céu se manifesta na virtude que naturalmente verte do alto. Ah, vou voltar aqui para o 51. Então, o Tao, né? Então, tudo nasce do Tao e tudo cresce pela virtude, essa realização, né? Diz muito mesmo de como essas ações mesmo, de como essa manifestação, né, desse Tao, de como a gente manifesta esse Tao, né? Não como a gente manifesta, mas como todas as coisas se manifestam, né? Porque que força é essa que faz com que uma semente exploda e vira uma árvore gigante, ou que força é essa que faz o sol virar, né, faz virar o dia e depois aparecer as estrelas e anoitecer, ou que faz virar as estações do ano, ou que faz o nosso coração bater, o nosso intestino funcionar, né? Que faz um bebê crescer, que força é essa, né? Porque não é a gente, né, por si mesmo. Então, portanto, todas as coisas respeitam o Tao e valorizam a virtude. Respeitar o Tao e valorizar a virtude não é uma exigência, está na essência da natureza. E aqui eu entendo assim, então, porque não é uma exigência, né? Então você não precisa, preciso respeitar o Tao ou valorizar a virtude, porque você não está separado. Talvez se fosse separado, né? A gente respeita, né? Mas não é porque o Tao é tudo, é tudo, é o outro e você e tudo. E a virtude também, tudo existe a partir, né, dessa virtude. Então, aqui me vem também uma coisa muito importante, assim, de que essa virtude não é uma coisa que a gente precisa fazer muito esforço, ou precisa fazer esforço para ter, porque ela jorra, né, como a Elizabeth disse, jorra, num dom sem fim, né, nesse fluir, assim. Então, ele é tudo ao nosso redor, dentro de nós. Então, se trata mais é da gente abrir esse espaço e ser um canal, né? E seguir a ordem natural, refletir, né? Ou observar como é ao nosso redor, né? E acho que é aqui que ele vai também, que eu vou entendendo que ele vai entrando, né? Portanto, tudo nasce do Tao e a virtude os faz crescer, desenvolver, aperfeiçoar, amadurecer, cultivar, nutrir, proteger. Então, mas, deixa eu só seguir então, desculpa. Então, criar sem possuir, agir sem tomar crédito, nutrir sem interferir, é chamado de virtude primal. Então, eu entendo nesse capítulo que ele vai dizendo, ó, olha como que é a natureza, né? Essa virtude se manifesta na natureza. Então, a gente também faz parte dessa virtude, né? A gente vê que as coisas estão acontecendo, tem, né? Como falou, o coração que está batendo, a respiração, está tudo funcionando. Mas tem alguma coisa também que, assim,
não controla assim os meus pensamentos. Tem um lugar também, né, das minhas escolhas também, né? Porque ele nutre sem interferir essa virtude, né? Ela não tem esse controle. As coisas se criam, como você falou também, a árvore, né? A árvore, ela é generosa. Ela tá ali, ela dá seus frutos, ela dá sombra, ela acolhe os bichos, as outras plantas, ela tá ali. Mas ela não tem apego, né, nas frutas, nos passarinhos que estão ali, ou nem mesmo uma expectativa de ser generosa. Ela só está sendo o que ela é, né? Então, cria sem possuir, age sem tomar crédito, nutre sem interferir, é chamado de virtude primal. Porque o ser, ela se tornar, que é ser essa árvore, é ser dessa sua natureza e em unidade, né, assim, com um todo, né? É uma árvore ali fazendo parte de toda a natureza, né? De toda a vida, de todas as 10.000 coisas. E então, para mim, como esse modelo, né? Essa natureza como um modelo. E aí eu estava contando para a Lúcia antes que os capítulos da Aldedine eles se relacionam, e esse daqui se relaciona fortemente com outro capítulo do livro do Tao, que é o capítulo 10 que diz assim, olha. Bom, mas antes de. Deixa eu só fazer uma coisa curiosa. Que esse aqui é o texto em chinês, tá? Esse aqui é o capítulo 51, né? Esse aqui é o 51. Esse aqui do lado direito. E do lado esquerdo é o capítulo 10. E, olha, esse trecho final, eles são iguaizinhos. Eu não entendo de chinês, né? Mas dá para ver que é igualzinho, os mesmos caracteres, né? E a mesma, assim, não só os mesmos caracteres, é igualzinho, né? Ah, como diz, assim, a sequência, né? E que se refere a esse trecho aqui, ó, no capítulo 51. Criar sem possuir, agir sem tomar crédito, nutrir sem intervir, é chamado de virtude primal. E aí no capítulo 10 vai falar que abraçar o espírito e o corpo em uma unidade, concentrar o seu sopro vital e ser como uma criança, limpar a sua mente e o seu olhar, amar a todos e governar-se pela naturalidade, abrir e fechar as portas celestes com a suavidade e receptividade feminina, espraiar a consciência nas quatro direções sem os saberes pessoais. Aí tem esse trecho, né? Que é o que se repete, embora as palavras sejam diferentes, né, que foi usado, mas o sentido é o mesmo nesse contexto, tá? Gerar e nutrir todas as coisas sem desejar possuí-los, dar de si sem esperar receber algo em retorno, guiar as pessoas sem tentar controlá-los. Assim pode-se realizar a virtude suprema. Então, aí o que eu acho interessante, porque aqui no capítulo 51 ele está falando nesse contexto da virtude, né, da virtude primal na vida, na natureza, né, nesse maior, né? E aqui, como a gente manifesta na gente. Então, é a mesma virtude, né? Como ela se manifesta fora e se manifesta da gente, vai ser de uma maneira peculiar, mas é essa mesma natureza. Nós, enquanto uma parte, né, desse todo, nós também, né? Se a gente está nesse Tao, se a gente consegue abraçar o espírito e o corpo em uma unidade, a gente pode manifestar essa virtude que ela está aí. E manifestar é assim me conectei, assim, tô no tal, então sabe, o que vem dali, se eu entendo o outro, os outros como parte também de mim mesma, como parte de todo, essa virtude, ela é espontânea, né? É da nossa natureza. Então, talvez o que seja mais precioso, assim, para mim, que eu gostaria de compartilhar, que isso é da nossa natureza, né? De seres humanos. Então, eu gostaria de ler mais uma vez esse capítulo 10 para finalizar a minha fala. E, e até acho também bonito porque tem esse trecho que faz uma reverência, uma referência, como dizer, é uma referência ao feminino, né? E a gente está num dia também, o Dia da Mulher, né?
Então, também vou ler também como uma homenagem para esse feminino yin, dessa suavidade, receptividade feminina, como esse vale, né? Esse útero, esse vale que se abre para receber o céu. Então, eu gostaria de ler mais uma vez, como eu tenho feito em alguns capítulos, como uma forma de oração mesmo, sabe, de uma conversa com o próprio coração. Então, que a gente possa, porque assim, desculpa, só para uma última coisa, que quando às vezes parece distante, né? Assim, o que que é esse dar a virtude? Mas aqui ele vai dando dicas, né? O que que é manifestar essa virtude? Então, que a gente possa realizar a virtude suprema, abraçando o espírito e o corpo em uma unidade. Que a gente possa concentrar o nosso sopro vital e ser como uma criança, limpar a nossa mente e o nosso olhar, amar a todos e governar pela naturalidade. Que a gente possa abrir e fechar as portas celestes com a suavidade e receptividade feminina, e espraiar a consciência nas quatro direções sem os saberes pessoais. Que a gente possa gerar e nutrir todas as coisas sem desejar possuí-los, possamos dar sem esperar receber algo em retorno, guiar as pessoas sem tentar controlá-las. Que assim seja. Bom, Lúcia, você quer falar alguma coisa, Lúcia? Você estava comentando aí, posso me aparecer uma coisa aqui na cabeça? Posso falar? É que na física a gente fala da entropia. Entropia é o caminho para a dispersão e para o caos, né? Então a física fala, essa é a segunda lei da termodinâmica, e na física fala que tudo caminha para a entropia, para esse caos. Eles não falam como reverter, que não tem como reverter. Mas quando você estava falando, quando é sobre o coração, sobre a virtude, eu acho assim que, vamos dizer que o mundo caminha para essa entropia, essa dispersão, esse caos, mas as pessoas que conseguem refletir sobre o Tao Te Ching, sobre as palavras, sobre o Tao e a virtude, é esse olhinho aqui, ó, organizador. Parece pequenininho, né? Mas é ele que vai romper esse caos e trazer uma outra realidade, entendeu? Então a gente está num ambiente muito instável, muito caótico, muito até no clima, né? Nas violências, etc. Mas esse olhinho é que aparece, né? É o que o Dao De Jing fica falando sobre essa consciência mais elevada, né? Que mesmo que seja pouca gente que tenha aqui, isso vai romper, né? Esse olhinho vai fazer nascer um outro realidade, né? Rê, Sim, muito bom, Lúcia, muito bom essa imagem, traduz mesmo. né? Bom, então a gente pode abrir para as reflexões das pessoas, né? Tudo bem? Mais alguma coisa, Rê? Não, Não, né? Tá. Então vamos abrir para o pessoal. vamos. Se alguém Vamos quiser ver se falar, alguém quer pode levantar a mão primeiro, né? contribuir.
Por enquanto eu vou ler aqui o Benter escreveu. Somos aquilo que fazemos e não o que dizemos que vamos fazer. É de O ser quem Benter é, podia né? falar pessoalmente, Benter. E ele escreveu também, Cadê? tornar um estado de bloco não esculpido. Bom dia. É que esse assunto acaba gerando muitos insights. E eu vou escrevendo assim o que eu estou pensando, como se fossem folhas caindo na floresta. Mas esse retorno ao bloco não esculpido foi o eixo que me su- é, ficou mais forte. Retornar a uma madeira bruta, né? Não sei o nome que eles dão aos chineses, mas é isso. Retornar a esse estado. E retornar me fez lembrar de um anseio de voltar a essa madeira bruta. É claro que aí eu misturei com outros temas mais religiosos também, né? Mas Porque assim, gostei dessa frase que você falou, qual que é que você colocou no chat? somos o que fazemos e não o que dizemos que vamos fazer. Tá, fica procrastinando, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É, era essa contribuição. Claro que sempre tem mais, mas era só para brincar aqui. Que nem uma Obrigado. amiga minha que ficava falando, não, porque ela ficava falando, porque o Ticum é ótimo, não sei o quê, traz isso, traz aquilo, traz bem-estar. Aí pergunta para ela, há quanto tempo você faz? Ela fala, eu vou começar amanhã. Quer dizer, fica falando antes de fazer, né? Vamos ver a Maristela? Bom dia. Oi, tudo Nossa, bem? anotei umas coisas aqui tão bonitas que vocês falaram. É? Assim, eu achei interessante, né? Pensar que o Tao cria a vida e a sustenta, mas nunca a possui, né? É esse produzir sem Maristela, possuir. desculpa, você pode falar mais perto do Sim, microfone? e agora? Tá Agora sim, melhor? você pode repetir? Eu estava dizendo o seguinte, que o Tao cria a vida e a sustenta, mas nunca a possui, que é o que vocês disseram de produzir sem possuir, né? Então, é que o Tao cria, mas não se apropria dessa criação. E com isso, eu acho que para mim, é um grande ensinamento sobre humildade, desapego, sabedoria, né? E quando você estava falando do professor, me veio à cabeça assim que o verdadeiro professor, ele ensina, ele orienta, ele ajuda, mas ele não controla os alunos, né? Ele não vai resolver o problema dos alunos. E isso me leva a pensar que o movimento verdadeiro, durante as práticas, né, acontece quando o corpo é guiado pelo Tao, É de não é coração para coração, de né? coração para coração. Era isso. Legal, legal. Você não quer seduzir o aluno. Oi, É, Ana. Ei, tudo bem? Eu queria dar um depoimento sobre a importância de que você Não dá para escutar, Ana. Você fala mais perto? fala, peraí. Agora melhorou? Agora melhorou. Então,
eu queria falar sobre a importância. Eu estou com vocês desde a pandemia. E assim, quando eu estava reclusa na roça, e eu tive contato com vocês, e desde lá, é, eu entendo, eu comecei a entender como que a gente foi formado e como que a gente tem que voltar para essa. E aí eu vi que, assim, pelos costumes, pelo karma da família, a gente vai tendo uma forma na vida que a gente vai se distanciando dessa origem nossa, né? E eu comecei com a Maristela, eu agradeço muito a Maristela por isso, e fui entrando em contato com a Maria Lúcia, e aí eu fui vendo a importância das aulas de vocês, dessa comunidade que vocês formam, tentando desmontar essa estrutura que nos impede de termos contato com a gente mesmo. Então, é muito interessante esse trabalho, eu sou muito grata por isso. Assim, esse é, essa essência que a gente fala é um despertar de uma potencialidade, de um universo. Eu tive uma experiência que eu já contei aqui uma vez, e é uma amplidão, uma libertação tão absurda que a gente começa a olhar como a gente é bobo, como a gente se perde nessa nave tão restrita que a gente está embarcado, né? Mas era isso que eu queria falar. Legal, Ana. Essa nave confusa faz parte também, né? Legal, obrigada, viu, Ana? Quem mais quer falar alguma coisa? É, tem um no chat também. Adriana, ela pergunta o que seria abrir e fechar as portas celestes? Eu tenho. Depois você fala, Rê. Eu fiquei meditando sobre isso. As portas celestes são os sentidos aqui de cima, os olhos, nariz, boca, né? São essas portas aqui de cima. E você pode despertá-los para uma vibração mais sutil ou ficar só vendo o material. É isso, Rê? O que Nossa, que você acha? acho faz muito sentido mesmo. Porque os orifícios da cabeça, se eles estão aqui, né? Mas eles têm essa relação com os nossos órgãos, né? São essas aberturas De passadas. baixo. É, E eles transmitem mesmo. Nossa, é super legal isso, Lúcia, porque são essas passagens, né, que a gente recebe e transmite, né? Por isso que eles falam dessa importância da gente clarear, né, os orifícios da cabeça para a gente poder perceber e manifestar a vida com clareza. Acho que com a virtude mesmo, né? Receber e transmitir a virtude. Acho bem legal. você pode ver coisas mais sutis, É, né? Sentir aromas mais perfumados ou falar coisas mais de poder. é. E aí, porque ela coloca isso nesse contexto do feminino, né? Com o feminino, né? É, tem um outro capítulo também do Tao Te Ching que fala sobre o vale, né? Do vale, o espírito do vale nunca morre, é a mãe, é a mulher, né? E por que isso se relaciona com o feminino? Porque é um vazio, né? Uma abertura. Porque, de novo, do jeito que eu entendo, tá, Lúcia, e as outras pessoas também. Porque como essa virtude que a gente também estava falando, não é algo que a gente se esforça e busca, sabe? Não é uma montanha indo em direção ao céu, é um vale.
Porque quando se abre como já jorra, quando a gente abre, recebe, por isso é feminino, né? Essa abertura, essa receptividade feminina, né? Abrir e receber o céu. E Muito o, legal. e o Eric também colocou que o capítulo 38 conversa com esse capítulo também e ajuda nessa reflexão. Você quer falar um pouco sobre isso, Eric? Gostaria de falar? Ah, aí depois que eu mandei, eu falei, caramba, eu acho que eu vou complicar aqui com 38. Porque o 38, Lao Tzu, ele meio que, ah, acho que a Maria Lúcia, quando mostrou o Tai Chi, o Yin Yang, mostra bem isso, né? É como quando a gente alcança o ápice, volta, né? Tem uma coisa cíclica, e por mais que a gente se degenere, né? É, há esse ciclo de recomeço, né? E eu acho que o 38 mostra isso, sim, sabe? De que mesmo quando as coisas vão se degenerando, né? Lá no final, né? Eu vou pegar o finalzinho aqui para Tá, encurtar. Eu vou usar a tradução do Chiu, porque é que está aqui na minha frente, tá? Ele diz tá. assim: por isso, o grande homem, ele já, né, enfatiza aí a importância daquele que está seguindo a via, se alicerça naquilo que é denso e não no dissolvido. Habita no fruto e não na flor. Portanto, afasta aquilo e alcança isto. E aí o que eu estou querendo dizer que se conecta é que você trouxe essa imagem, né, Rê? Desse momento em que há muita informação, inteligência artificial, mas Lao Tzu já sabia disso, né? E ele aponta para o cultivo, né? E ele reforça isso, porque a virtude é quem, né, por mais que o Dao gere, né, quem cria, assim como a gente diz, o pai é quem cria é a virtude, né? Então demanda esse cultivo, né? Assim é a natureza está todo dia mostrando isso para gente, né? Que precisa desse cultivo. Então tá no denso, não tá no raso. Legal, Eric. Capítulo 38, né? Né? Legal. Valeu, Eriquinho. Eu acho que aqui no chat foi. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Ah, não, peraí, apareceu alguma coisa aqui. Magali. Hum. Magali tá aí? A Magali. Oi, Magali. Ah, tem que ligar ao microfone. É sempre um prazer acompanhar as suas aulas de todo o grupo, Maristela, Sandra, é sempre um prazer. Eu fiquei com essa coisa, então, que a gente não tem que ficar tão impressionada com a realidade aqui, nossa, que está acontecendo mundial, porque eu estou entendendo que isso faz parte de uma entropia e de uma virtude intrínseca. Seria isso? Quer dizer, é um movimento cósmico natural sempre que nunca vai extinguir, que é essa coisa do que eu gostei muito de você trazer o Yin Yang, e essas bolinhas seriam as virtudes primordiais. Na física, Magali, a segunda lei da termodinâmica fala sobre a entropia e que as coisas caminham para a entropia, né? Que seria uma destruição de todas as estruturas Uhum. e onde as coisas ficam, todas as coisas não, sabe, ficam dispersas, entendeu? E com essa dispersão, as probabilidades, isso na voz dos físicos, as probabilidades são milhares, você não consegue, quando a coisa está estruturada, você tem probabilidade de acontecer isso aqui, mas que nem os átomos, né? Quando existe entropia, é que nem
Quer ver? É que nesse Uhum. que os físicos falam que o mundo caminha para a entropia, entende? Então, como se eles dissessem, isso os grandes físicos, Einstein, Feynman, falam que o mundo caminha para a entropia, não há reversão. Mas nesse modelo, quando você está no auge da entropia, tem esse pequenininho aí que parece pouquinho, mas é forte o suficiente para romper isso e voltar, entendeu? Quer dizer que quer dizer que o tal dedinho está falando com aquela bolinha lá, com as pessoas que estão naquela sementinha que vai fazer a reversão, sabe? A gente está vivendo tudo isso, mas eu acho que também vamos viver profundamente isso que o tal dedinho fala, que é a possibilidade de retorno, né? Uhum. Sim. Não sei se deu para entender. Deu, deu. Quer dizer, de certa maneira corrobora com o que eu estava falando. Mas É. só para assim, só a título de eu também fiz física na USP, mas não me Ah, você formei. fez? Fiz. Ah, Eu acabei indo para artes, acabei fazendo a Escola de Arte Dramática da USP também, e eu abandonei a física, mas eu frequentei o Instituto de Física durante 4 anos. uau! É, então é muito gostoso. Eu adoro quando tem essas ligações com a física, né? Porque a física é isso, né? Ela tenta explicar o mundo, né? De uma maneira concreta, assim, talvez de modelos, etc. Então eu acho lindo e eu sempre, quando tem essa abordagem, eu gosto muito. Mas Então, é só uma pincelada isso. visita de novo o Feynman, né? Que é um físico. Eu estudei pelos livros dele, que ele explica bem esse segunda lei da termodinâmica, que fala sobre a entropia, né? Tá, tá. Tá bom. Obrigada, Magali. Obrigada, Regina, também. Esqueci de falar que a Regina também é adorável. Obrigada. Obrigada. Ah, o Mauro está Mauro. com. Ei, Ei, Mauro. Mauro, tudo Oi, bem? oi, Regina. Oi, colegas. Muito obrigado, Lúcio, por essa relação que você fez com as práticas corporais chinesas. No aprendizado, a gente vai aprendendo que o silêncio ensina, às vezes, explicar demais, né? Eu sou muito mental, muito intelectual, vai ler, tem que buscar. E aí você percebe que, às vezes, a metodologia do silêncio, que na prática, no fazer, a gente vive uma outra instância do corpo, da vida, que a gente não compreendia, né? Vem memórias, vem experiências sutis, e que elas estão na ordem do silêncio, né? Eu vivi ontem uma experiência muito importante. Eu presenciei, há muitos anos atrás, o surgimento da escrita numa criança quando eu alfabetizava. E foi um surgimento da escrita. Então, quando você fala da entropia, né, eu vejo assim, do caos, do não palavra escrita, ele foi adquirindo a palavra. E tinha condições bem especiais. E eu me lembro dele muitas vezes, ele era uma criança, agora ele deve ter 38 anos e ele tinha 5. E ele fazia esse movimento aqui para se autorregular espontaneamente. Ele aprendeu intuitivamente. E ontem eu fui ao lançamento de um livro dele. Opa, Eu opa. fiquei, eu estou emocionado até hoje, assim, né? É, me lembro disso e lembrei ele. Falei, você se lembra que você fazia isso? E ele falou, não, mas eu faço isso ainda, né? Eu fui Eu te apresentar depois de uma outra série, né? A gente está lidando aqui com os nervos e tudo, mas esse lugar da entropia, né? Que você traz também do caos do caminho, né? No caminho, quem previa que aquele menino, que talvez seja neurodivergente, lá em 92, né,
seria um escritor, um jornalista, fez um concurso em Brasília, agora está indo trabalhar no ministério como jornalista, né? E a mãe junto, e foi muito emocionante esse encontro do caminho que a gente não prevê, né? A gente é testemunha da vida, né? E eu me sinto muito privilegiado, né? Aos 62, perto da minha aposentadoria, presenciar esse trabalho do tal, né? Do Dal presente, e sem a gente perceber, sem a gente, né? E eu falei, eu aprendi isso daqui com você, depois eu só atualizei, né? Com a Lúcia. Ah, você Então, aplicou o tal sem até ter noção lá com o menino, né? sim, sim. Ele Que sabia, ele bom. faz isso. Eu aprendi com ele isso daqui lá, né? Depois com você nas percussões, atualizou só, compreendendo, entendendo e podendo praticar. E devolvi para ele também, né? Falei, ó, tem uma outra prática, quem sabe, né? Então essa troca de aprender com a criança, né? De entender que esse lugar que a criança habita, e habita em nós também, é esse lugar do Tao, porque é um pensamento desinteressado, é um pensamento de descoberta, né? De pensar as nossas infâncias como esse lugar desse cultivo do caminho, né? Muito obrigado, Muito Lúcia. legal. Obrigada. Viu, Rê? Alguma coisa? Nós temos aqui pessoas que trabalham com crianças, né? Tem a Simonete que trata de crianças, tem uma grande experiência sobre isso também, né? E alguma coisa, Rê? Não, tô aqui também. É, adorei saber a história, Mauro. Fiquei feliz, também emocionada aqui com você, com a história. Ah, tá bom, pessoal. Então, é, podemos encerrar, Regina? Podemos. Podemos? Então tá. Podemos. Então, beijo, pessoal. Até daqui a 15 dias, capítulo 52, Tá tá? bom. Lúcia, obrigado, Então, Regina. até. Obrigada. Até. Tchau. Obrigada. E feliz Dia Bom das domingo. Beijo. Mulheres. Tchau, Ai, tchau a feliz todos. Um domingo. bom Tchau, tchau. domingo. Beijo. Vocês Tchau, também. tchau. Tchau, tchau. Tchau, bom dia. Bom dia.